Você deseja conhecer mesmo a verdade? Você deseja conhecer a Deus? Você quer experimentar a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo? Busca primeiro o reino de Deus e deseja entrar nele? Você deseja ter a vida que Jesus veio nos dar? Este é o desejo do seu coração? Você é apenas um frequentador de igrejas? Não basta apenas nós assentarmos e ouvirmos um sermão, ouvirmos uma pregação. Nós somos chamados por Jesus para conhecer a verdade. Mas como aqueles que desejam conhecer a verdade conhecerão a verdade? Quem é a verdade? É Jesus. Quem é Jesus? É a imagem de Deus. Portanto, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Nós vamos ler no Evangelho de João o próprio Jesus explicando a maneira de conhecer a verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Note que Jesus está falando agora com quem crê. Quando lemos os evangelhos, devemos prestar atenção. Quando Jesus está falando, ele está falando com quem? Jesus está falando com os discípulos? Jesus está falando com quem crê? Jesus está falando com os judeus religiosos, fariseus, saduceus? Jesus está falando com a multidão? Com o povo? Agora, nós estamos lendo no versículo 31 do capítulo 8 que Jesus se dirige aos judeus que haviam crido nele. E ele disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos recordar que o homem está preso na sua mente. Por causa do pecado, da carne e do mundo, o homem se tornou prisioneiro dos seus pensamentos. E os pensamentos humanos se tornaram o que as Escrituras chamam de carne, ou pecado. Dela brota toda a natureza de erros. Jesus mesmo disse que o que contamina o homem é o que sai da boca, ou o que sai do coração. Portanto, todas as coisas malignas provêm da mente, do coração do homem. O que é a libertação a qual Jesus se refere? Só uma maneira: nós sermos salvos dos nossos pensamentos. Você já pensou nisto? Jesus disse que é para negarmos a nós mesmos. Por quê? Porque nós não somos boa coisa. Nossos pensamentos não são bons. Nós estamos sempre desconfiados com alguma coisa em relação ao próximo. Nós estamos sempre confiando na nossa análise, confiando naquilo que nós julgamos segundo o que nós somos, como se fôssemos deuses e capazes até mesmo de saber os pensamentos das pessoas. Mas voltemos ao conhecimento da verdade. Para conhecermos a verdade, devemos sair desse círculo vicioso de pensamentos do nosso coração, ao qual todos os pecadores estão presos.
é deste círculo vicioso que brota todos os problemas psicológicos e todas as situações difíceis no nosso ser interior. A nossa alma fica enferma. Todas as enfermidades que Jesus curou, em sua maioria, reflete a enfermidade da nossa alma. Nós somos doentes em nossa mente, somos doentes em nossa sensibilidade ou emoção, nós somos doentes naquilo que nós pensamos. Veja que o orgulho é o centro de todas as ações pecaminosas, porque o orgulho é a incapacidade do homem de reconhecer que há alguém mais sábio do que ele, antes dele. Mesmo nós sendo passageiros como somos, ainda julgamos as coisas segundo nossa própria sabedoria. E o que sabemos das coisas? O que sabemos do universo é muito pouco. O que sabemos é nada diante da eternidade. Mas Jesus diz que há uma maneira de conhecer a verdade. Vamos ler o que ele disse novamente. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente, há uma condição. Você só pode se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus se você permanecer na palavra dele. Mas é muito fácil sair da palavra de Jesus. Basta um descuido nosso e nós passamos para a nossa. Então você deve perguntar: o que você está pensando é como Jesus pensa? É segundo a palavra dele? Ou o que você está pensando é de você mesmo? A sua igreja, ou o que você chama de sua, ela é segundo a palavra de Jesus ou a palavra de algum homem? Ou a sua própria palavra? Você segue o que você pensa a respeito da palavra de Jesus ou você segue a própria palavra de Jesus? Nisto você descobre se é um discípulo de Jesus ou não. Se você permanece na palavra de Jesus ou se você saiu para a sua. Ou você nunca esteve na palavra. Nunca esteve em Cristo. Esteve sempre em você mesmo. Se você se tornar discípulo, permanecendo na palavra de Jesus, você vai conhecer a verdade e vai ser livre. Portanto, antes de conhecer a verdade, você tem que ser discípulo. Antes de ser discípulo, você tem que permanecer na palavra de Jesus. Discípulo significa aquele que aprende andando com. Esse é o sentido original da palavra. Ser discipulado significa ser corrigido, ser ensinado, receber revelação. Todas espirituais, por meio do Espírito Santo. Portanto, medite nisto, pois o conhecimento da verdade, que é o próprio Deus, depende de você se tornar discípulo. E um discípulo é o que permanece na palavra. Quando você vê os comentários dos crentes, os comentários dos que creem, logo você percebe que já saíram da palavra. E na sua maioria não permaneceram na palavra. É por isso que a igreja, e muitas igrejas, viraram outra coisa, menos igreja segundo a palavra de Jesus. O que você entende de morte e inferno? Quando Jesus fala de igreja, a primeira coisa que ele diz é: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, se você é igreja, você sabe o que é combater a morte e o inferno.
Por quê? Porque você permanece na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é o Espírito e vida. É a vida do Espírito que nos revela e ensina todas as coisas. Só o Espírito pode ensinar coisas espirituais. Só o Espírito conhece as coisas de Deus. E o Espírito foi dado, desde Pentecostes, para todos aqueles que creem nele. Por isso, o versículo 31 começa dizendo que Jesus estava falando com aqueles que criam nele. Isso é antes de tudo. Se não crê nele, não há nenhuma razão para se pensar em discípulo, para se pensar em conhecer a verdade, para se pensar em ser livre. Se não há fé em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, não é possível ser livre e o homem morrerá escravo do pecado, enganado e na vaidade. Pela misericórdia de Deus, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, prosseguimos no ministério do Espírito, para que, sendo discípulos de Cristo, conheçamos a verdade e sejamos verdadeiramente livres. Amém.